Pronto, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta. Eu disse que a quarta-feira estaria movimentada, o jornalismo da cidade que não para. Daqui a pouco nós vamos falar da COP11, da COP30, daqui a pouquinho Lindomar Bergman vai nos atualizar desses temas. A Morgana Bittencourt, excepcionalmente hoje, participando aqui do nosso programa, devido a compromissos amanhã no feriado do Dia da Consciência Negra. Então já vamos à participação da Morgana e na sequência Lindomar Bergman com o seu comentário, com a sua participação. Morgana Bittencourt, ontem tivemos um evento aqui em Camaquã, o primeiro encontro negro que aconteceu na Praça Zeca Neto, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que será comemorado amanhã, feriado nacional. É importante essa reflexão, esta conscientização, né? Chamando a atenção daquelas pessoas que ainda mantêm aquela coisa tão chata, né? Tão revoltante que é o preconceito racial, a injúria racial. Né, Morgana? Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, colega. Tudo bem? Bom dia, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Realmente, esse é um assunto que eu acredito, assim, como integrante de uma família de negros, né? E que eu acho que nunca vai acabar, né? O racismo, infelizmente, sempre vai existir. Porque tem pessoas que não se permitem evoluir, né? E isso é muito triste, mas é uma realidade que a gente precisa entender, né? E quem é negro ou descendente de família de negros sente, né, literalmente na pele o que as consequências, né, do racismo. É um olhar, tu não precisa falar nada. Não são só palavras que agridem, né? É um olhar, é um pequeno comentário, uma brincadeirinha, né? Uma brincadeirinha. Então, eu, enquanto criança, eu sofri muito, assim, bullying, né? Hoje em dia é bullying. Naquele tempo não existia essa palavra. Mas era bullying também, né? Senti muito preconceito enquanto criança. Porque minha família, né, é de origem pobre. Meu pai trabalhava dia e noite para me dar o melhor. Eu estudava numa escola particular, onde, numa classe de 36 alunos, havia apenas eu e uma outra que éramos negras, né? E um belo dia, uma colega me perguntou assim, e eu sempre tive muito orgulho da minha família, apesar de ter sido adotada, né? Eu sempre levei comigo essa raiz, assim. Até hoje eu não sei, assim, como era realmente a minha família. Mas como eu vivi no meio, em meio a uma família de negros, né, eu me sentia negra. E eu sempre quis ter a pele mais escura. Isso foi, assim, sempre foi motivo de orgulho para mim, nunca foi motivo de vergonha. Inclusive, eu me torrava no sol para ficar mais morena, né? Muitas queimaduras eu tive, mas enfim. Então, a gente sofre, né, enquanto criança, preconceito por parte dos colegas, né, dos amigos, né, brincadeiras. E eu me lembro que um dia uma colega olhou para mim e disse assim: Morgana, tu tem certeza que tu é de família negra? Tu nem parece. E eu digo: tá, mas e por que eu tenho que parecer? Eu digo: eu me sinto. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. E eu me lembro que eu tinha 12 anos na época, eu nunca tive papas na língua, né? Eu sempre teve um tempo assim que eu ouvia as coisas e ficava quieta, mas aí depois, com o tempo, eu fui aprendendo que a gente tem que ter voz. E a gente precisa falar aquilo que a gente sente, né? A gente não pode guardar pra gente. E ainda mais quando alguém chega para te diminuir, né? E eu acho isso uma questão muito importante de quem é negro, de quem se aceita. A aceitação em primeiro lugar, a pessoa se aceitar. Porque muitas vezes o preconceito vem do próprio negro. Com certeza, é verdade. Muitas vezes o preconceito vem do próprio negro, né? Veladamente, mas vem. E eu tinha na minha família... Isso é muito engraçado até. A minha tia não existe mais. Mas eu tinha, na própria família, pessoas que eram racistas, né? E eram negras. Então, eu sei que isso existe, né? Mas e como é importante a gente aprender a ter mais cuidado com as palavras, né?
porque fere as pessoas. E eu acho que o mundo está tão carente de amor, tão carente de solidariedade, tão carente de empatia, que é uma palavra tão linda, né? Tão dita, mas muito pouco usada. É muito lindo falar, tem que ter empatia, tem que ter empatia. Mas poucas são as pessoas que têm. Né? Então, antes de falar, é preciso agir. Eu sempre ouço assim, muito dos meus mentores, né, uma frase e que realmente é uma verdade. Muito mais do que falar, é tu fazer, porque a gente ensina com as nossas atitudes. Não adianta tu falar uma coisa e fazer outra. Então, as atitudes são as mais importantes. E eu acredito que nós, enquanto seres humanos, temos que aprender a ter um olhar assim, com mais amor, com mais compaixão, porque compaixão também é uma palavra que não é muito dita, né? E nem tão pouco vivenciada. Quando que eu me coloco realmente no lugar do outro e eu tenho aquele olhar de compaixão, eu entendo o sentimento do outro. Ninguém está preocupado com o sentimento do outro. Ninguém. Né? Muitas vezes as pessoas não estão preocupadas nem com os seus próprios sentimentos, né? Muito menos o do outro. Mas nós, enquanto filhos de Deus, nós temos que aprender a ver o lado do outro. Temos que aprender a ter esse entendimento que as palavras, elas ferem muito mais, muitas vezes, do que um ferimento na pele. Dói muito mais e trazem consequências muito sérias. Muitas vezes, traumas que uma criança carrega para a vida inteira. Né? Todos nós acompanhamos aquele caso da filha da Ana Bettini, né? E isso é uma coisa que acontece. Acontece. E eu acho que ela tem toda a razão e todos os pais deveriam, sim, exigir que seus filhos fossem respeitados. O respeito em primeiro lugar, independente de cor, raça, sexo, independente de qualquer coisa, porque somos pessoas, somos dignas de respeito. E é claro que isso é uma coisa que tem que ser recíproca. Né? Não adianta eu querer respeito e não saber respeitar. Então, isso é uma coisa que nós temos que implementar no nosso dia a dia. E eu trouxe aqui para vocês, eu como da área da beleza, não pude deixar de trazer alguns nomes que fizeram história, de mulheres negras que fizeram história, por sua beleza e talento. Porque é muito importante a gente também colocar esse ponto como importante. E vejam bem, olha só essa reflexão aqui. Nós, enquanto... Porque eu me sinto, nós, enquanto mulheres negras, nós temos que ser muito melhores do que aquelas que são brancas, porque qualquer coisa que a gente faça de errado tem muito mais peso do que uma outra pessoa. Então, quem é negro, quem é negra, mulheres, não se deixem abater por críticas, não se deixem abater por pessoas que não acreditam em vocês. Em primeiro lugar, nós temos que acreditar. Nós temos que entender o nosso valor, em primeiro lugar, para depois os outros nos darem valor. Então, isso é o mais importante de tudo. Nós reconhecer o nosso valor, nós reconhecer o nosso lugar na sociedade, nós termos o respeito com os outros, nós temos o respeito conosco mesmas. Isso é o mais importante de tudo. A partir daí, o resto é consequência. E a beleza negra é uma coisa que vem da África, E olha só que interessante. Eu que trato com esse tema, percebam uma coisa. Como que está... Eu vou trazer assim uma pitadinha de reflexão. Assim. Talvez muitas pessoas não vão gostar, mas isso aí não é importante. O importante é a reflexão. Não gostar, isso aí faz parte. Se vocês perceberem agora o boom da estética, é o quê? Qual é a referência que as mulheres, no geral, estão modificando seus rostos? Todo mundo quer ter lábios grossos, volumosos. E de onde vêm esses lábios grossos e volumosos? Da descendência negra, não é verdade? Então, olhem só como a coisa teve uma proporção que há um tempo atrás era feio,
né? Era feio ter lábios grossos. Hoje em dia todo mundo quer ter. Então é importante a gente fazer essas reflexões, né? E, em primeiro lugar, ser a gente mesmo. Eu não tenho que me parecer com o outro, não tenho que fazer o que o outro é. Eu tenho que ser o que eu sou. Eu não tenho que querer me parecer com ninguém. Por isso que eu destaco tanto a beleza natural. Nós temos que destacar nossa beleza em qualquer raça que seja, de forma natural, não querendo ser que nem o outro. Tá? Então fica a reflexão aí. Muito bem, excelente tema aí nesta véspera do Dia da Consciência Negra, né? Essa reflexão que a Morgana traz. Sim. Hoje a gente sabe que o tempo está corrido e que a Morgana também já tem compromisso. Sim. Agora em seguidinha, né, Morgana? Para fechar aqui, vou citar apenas alguns nomes, né, de mulheres que se destacaram não só por sua beleza, mas também por talento, que é muito mais importante. A Beyoncé, rainha do pop, né, um exemplo de beleza e talento com sua pele escura e seus cabelos afro. Hoje em dia ela faz um contraponto, assim, tem horas que ela usa liso, tem horas que usa crespo, né? Mas independente disso, ela é linda, é negra e talentosa. Lupita, a atriz queniana mexicana, é um exemplo de beleza e elegância com sua pele escura e os olhos expressivos. Elza Soares, a grande Elza Soares, né? Cantora brasileira, é um exemplo de beleza e talento com sua voz poderosa e sua presença de palco. Uma voz totalmente marcante. Viola Davis, a atriz americana, é um exemplo de beleza e força com sua pele escura e sua personalidade marcante. Então, isso é muito importante, a pessoa ter personalidade. Se aceitar e entender que todas nós, todas as mulheres, independente de sua cor, raça, e opção sexual, tem direito a sua voz, tem direito a ter o seu espaço na sociedade. Tá? Então, criem o seu espaço, não desistam, continuem naquilo que vocês acreditam, respeitando o outro, sendo autênticas, sendo mulheres lindas e buscando a sua beleza natural. Porque a beleza negra é uma força, é uma herança, é uma identidade. Celebre a sua beleza, celebre a sua força, celebre a sua identidade negra. Você é linda, você é forte, se sinta negra. Muito obrigada. Bela mensagem. E tenha um ótimo dia.